Gente querida do mundo Narnia, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Vamos conversar exatamente sobre o que define ou inspira o canal Terror Narnia. A gente sempre fala, temos dúvidas, buscamos respostas, mas não queremos cair na vala comum do perguntar, optando em aprender com experiências vividas por gente igual a gente. E o relato que nós iremos assistir se torna mais interessante ainda porque traz uma informação que, lógico, a gente não pode vender como verdade absoluta. É uma hipótese, não que estejamos duvidando de quem nos enviou o relato, mas porque não temos realmente provas, base concreta para bater martelo. É isso e acabou. Mas segundo informações que recebemos no relato, vocês irão assisti-lo, por favor assista até o final, que é sensacional. Existe no país uma espécie de departamento secreto que poucos têm acesso. Eu não sei se é uma divisão policial, ou se são investigadores, ou se são juristas, ou é um grupo de profissionais de várias áreas. Mas seja como for, toda situação inusitada, diferente, sobrenatural, é enviada para esse departamento para que aconteça uma investigação sigilosa para evitar especulações, pânicos ou algo do gênero. Se verdade for, responde aquela pergunta: se o que acontece nesses relatos realmente não é invenção, como é que ninguém fica sabendo? Como é que na cidade que acontece, na região, como é que isso não para na padaria para ir de boca em boca? Pois é, porque simplesmente podemos concluir que é tão extraordinário que é abafado. E tem mais. Deu para perceber que se é um fato local, é investigado ali. Mas se é um fato maior, que envolve a espécie humana, o planeta como um todo, aí os arquivos, as informações são divididas por vários países. É muito interessante. É muito interessante porque a cada passo que a gente dá no estudo do desconhecido, porque sobrenatural nada mais é que o desconhecido, não necessariamente é o terror, é o pânico, é o pavor, não. Mas é algo que a gente não consegue explicar ou não pode explicar porque não deixam que a gente conheça. A cada passo, a gente percebe o quanto é escondido de nós, os réis habitantes aqui do andar de baixo. Mas antes de continuar, vou mais uma vez fazer o pedido, porque é muito importante para nós. Está claro que o Terror Narnia está, de uma certa forma, amordaçado por algoritmos. Temos recebido notícias, informações, reclamações de muitos seguidores nossos que são desinscritos. É impressionante. Nós, quando abrimos o canal em abril do ano passado, em menos de 2 meses, estávamos com 375 inscritos. Era algo maravilhoso.
a velocidade. De repente congelou e hoje nós estamos com 480. Aí chegamos ali no 489, bom, agora vai. Caímos para 478, 477. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou pedir a vocês, você que é inscrito, que é da família Nadina, olhe para ver se a sua inscrição permanece. Se não estiver lá, inscreva-se novamente. E de tempos em tempos, dê uma olhadinha. Porque, poxa, até a minha esposa abriu o YouTube e descobriu que não era mais inscrita no meu canal. Isso não está certo. E também quanto às visualizações, por favor, deixe o like, porque daí você mostra que esteve ali. Comente, vá ali no comentário do YouTube, coloque pelo menos um oi para marcar presença. Ajude-nos. Nós precisamos sair desse atoleiro, nós temos que alcançar as metas, mínimo de 1.000 inscritos e 4.000 visualizações ano, para entrarmos assim no primeiro time dos canais. Tudo bem, seremos o último colocado, mas talvez a gente tenha um tratamento mais humano por parte dos algoritmos. E se achar que a gente merece, então envia-nos um Pix. Pois por não estarmos monetizados, qualquer quantia será muito bem-vinda para a gente seguir nessa caminhada. Senhor Romário, pensei muito antes de enviar esse relato. Bom, motivos não faltam, mas o principal deles é que eu faço parte de uma relação de pessoas que são aconselhadas a se calar, a não tornar públicos certos fatos, sempre com aquela justificativa de evitar pânico. Mas não quero entrar em detalhes. Vou enviar para o senhor como a coisa funciona. Eu também não vou detalhar muito, porque eu não sei dos detalhes mais profundos. E se o senhor achar que deve tornar público, então esteja à vontade. Eu começo me apresentando. Eu vou dizer que aqui o meu nome é Beto. Beto, de uma família de 3 irmãos. Eu, Bruno e Breno. Dos 3, eu sou o mais velho, mas a diferença de idade é muito pequena. Meus pais, pessoas comuns que trabalham, que sustentam os filhos e que tocam a vida dentro das dificuldades normais no dia a dia daqueles que não têm assim muito dinheiro no banco. Eu falando dessa forma, dá a entender que a minha família é normal. Só que vamos aos detalhes. Conclusões, eu peço que cada um tire as suas. Nossos pais, desde que eu me lembro, que estava com condições de compreender, eles me explicaram certas diferenças da nossa família. Primeiro, as idades. Eu estava com 18, meu irmão com 16, meu outro irmão com 15, e os nossos pais tinham mais de 60 anos. Então logo eles deixaram claro que nós éramos os filhos queridos, os filhos do coração, mas que nós havíamos sido adotados. Essa informação, imagine, a gente com 10 anos, para mim foi muito boa, porque os meus colegas, por exemplo, eles questionavam as diferenças físicas entre eu, Bruno e Breno. E, lógico, todos perguntavam se meu pai e minha mãe eram os nossos avós. Então eu pude dizer orgulhoso, nós 3 somos filhos do coração. Somos amados. Não biológicos, mas amados. Se bem que eu falava não biológico, mas cá entre nós, eu não tinha muito assim conhecimento do que estava falando. Só que eu sempre notei uma diferença de tratamento. Poxa, normalmente o mais velho tem certas regalias, tem um tratamento especial, diferenciado, pelo menos é o que dizem. Eu não. O amor que os meus pais dedicavam a Bruno e Breno, a atenção, o carinho, não era o mesmo dedicado a mim. Eu chegava a reclamar com tios, dizia, ai, deixa de bobagem, para com isso, não te falta nada, é tudo igual, tu sempre foi cismado, tu sempre é diferente, mas tinha algo. Claro,
No meu aniversário, eu tinha festas. Festas da mesma dimensão das festas dos meus irmãos. Não era isso, não era o material. Os presentes que a gente ganhava eram iguais. Mas era o brilho nos olhos. É o vem com a mamãe, vem meu querido. Sabe, aquele tratamento que não dá para explicar, mas quem está envolvido sente. Havia outros fatos que infernizavam a minha infância, me tornando uma pessoa diferente. Eram visões, sonhos, que eu tinha de uma forma recorrente. Sempre o mesmo sonho, sempre a mesma situação. Eu estava numa casinha, sabe? Eu enxergava aquela casinha pequenininha, meio que de sítio, bem estranha. Toda ela, envolta em neblina. Sabe esses sonhos, essas visões? Mas não eram sonhos que eu precisava estar dormindo, não. De repente eu estava fazendo qualquer coisa, brincando, vinha aquela imagem. E na imagem tinha um homem estranho, um homem de idade, um homem vestido todo de negro, assim, de preto, sabe, com botas, uma coisa esquisita. Um homem que eu não conseguia ver o rosto. E esse homem, ele repetia sempre as mesmas palavras. Não sei como é que eu vou chamar aqui, se é poema, se são palavras aleatórias, frases jogadas, mas eram sempre as mesmas. Vou porque tenho que ir. Vou, poeira eu sou. O mestre me chama. Não sei por que vou. Vou porque tenho que ir. Pois poeira eu sou. Do pó eu vim, ao pó eu irei. Na escola, conheci Cláudia. Começamos a namorar. E ela se tornou a minha grande, melhor e única amiga. Pois em casa, eu não sentia o amor que ela me dava e também o amor que eu passei a receber na família dela. E os meus pais e os meus irmãos odiavam Cláudia. O Breno e Bruno tentaram assediá-la, viviam cantando ela, sabe, vinham pra mim falar que ela dava mole para fulano, para Beltrano, que ela tinha saído com o ciclano. A minha mãe perguntava, onde é que tu vai? Eu digo, eu tô indo, já sei, vai na casa daquela vagabunda. Eles odiavam a Claudinha, e a Claudinha fazia de tudo para agradá-los. E sabe, o que eles falavam era uma mentira absoluta. Sabia que Cláudia jamais, até pela timidez dela, pelo jeito dela ser, não era nem das mais populares na escola. Muitos a chamavam até de feinha. Mas Cláudia era um anjo de pessoa, era uma menina na dela, mas a minha família odiava Cláudia. Enquanto que as outras pessoas que a conheciam adoravam, ou ela era indiferente, o que não se justificava era aquele ódio. E foi Cláudia que um dia veio para mim e perguntou se eu aceitava passar um fim de semana com a família dela numa cidade bem do interior, no meio de um bosque. Eu ainda rio, mas vem cá, vai me levar para o meio do mato, vai querer me fazer mal, sabe essa bobagem toda? Ela disse, não, é gostoso, é que o pai dela gostava de pescar. E ele encontrava esses recantos assim. E ela disse, deixa eu te mostrar umas fotos. Quando eu vi aquelas fotos, meu Deus do céu, eu gelei. Eu não falei nada. Ela falava, ela viu que eu estava estranho, ela me conhecia. Ô amor, o que está acontecendo? Não gostou? Eu só disse para ela, Cláudia, eu já estive ali. Cheguei em casa, não comentei nada com ninguém, porque também eu estava cansado de falar a respeito das coisas que eu via, que eu sentia, que eles me chamavam de maluco. Lá vem tudo de novo, vai encontrar uma enxada, o pau de Guatambu é a melhor terapia, sabe, seu louco. Então eu deixei para lá. Mas nas noites que antecederam a nossa viagem, aquelas aparições do homem negro, do homem de preto, e daquela mulher toda cheia de luz, toda esvoaçante, aquilo se tornou um pesadelo, ele dizendo, não vá, e a mulher vem,
Sabe, aquela guerra entre os dois. Eu não conseguia dormir, meu coração palpitava. Eu conversava com Cláudia, eu dizia, eu falei com a mãe dela, que era uma senhora muito atenciosa. Ela disse, não, isso não é nada, meu filho, mas uma vez eu estava chegando na cozinha, eles não nos viram. Era o pai e a mãe de Cláudia, meus sogros, conversando, eu vi a senhorinha dizer assim, ó, esse menino tem que resolver essas questões do passado dele. Esse menino vai acabar enlouquecendo assim. Aí quando eu entrei, eu perguntei, mas que questões de passado? A senhora sabe alguma coisa, dona Jandira? Ela me olhou meio assustada e disse, não, meu filho, eu não sei de nada. E o senhor, seu João, o senhor está me escondendo alguma coisa? Não. Primeira vez que eu sei disso é que a tua sogra aí está me falando. Nele eu senti firmeza, mas nela não. Ela só olhou para mim e disse, filho, eu não tenho por que te mentir. Mas são coisas que eu sinto. Você tem questões sim a resolver. E nesse ponto eu concordei com ela. Chegado o grande dia de ir, estávamos todos prontos. Entrei, me preparei, eles passaram com o carro lá, minha família com umas butucas desse tamanho. Digo, nossa senhora, quando entrei no carro, assim, disse, ó, façam o sinal da cruz aí, pega alho, pega pé de coelho, pega arruda, porque os tiranos são invocados. Todos riam, não vai acontecer nada, vamos lá. Aí eu fui. Quando estava na Federal, tudo bem. Quando eu peguei aquela estradinha, sabe, aquela tipo vicinal, aquela que liga nada a lugar nenhum, eu me escorei no vidro, assim, eu estava sentado atrás, olhava aquelas paisagens. As paisagens passavam na minha frente, normais, mas também em preto e branco. Sabe? Tentando explicar, é uma viagem meio estranha. Imagine que tá passando assim, tem aquela ponte. Sabe? Aquela ponte assim, só que é só os pilares. Tem o rio, tem só os pilares. Aí eu olho à direita, assim, eu vejo aquela ponte, só os pilares. De repente, eu vejo uma ponte que era do trem. Aí ela aparece em preto e branco. Assim, em vários locais. De repente, passa por uma vilazinha, as casinhas mais novas, tudo bonitinho. Mas eu vejo casas antigas, tudo em preto e branco. E quando nós chegamos naquela cidadezinha, que a gente tinha que passar por dentro dela para ir até a região onde iríamos acampar, eu ouvia vozes, eu ouvia pessoas, eu sentia uma mulher me segurando pela mão dizendo, vem Carlos, cuidado, Carlos, olha não atravessar a rua, Carlos. Sabe, Cláudia percebia que eu não estava bem. Eu tentava disfarçar, seu João nem aí, pensando nas iscas, como vai fazer no barco, aí contando. Mas Dona Jandira também preocupada. Aí chegamos, acampamos na beira do rio. Eu sentei na margem. Cláudia sentou do meu lado. Você está bem? Eu disse, eu já estive aqui, Patrícia. Ela, quem é que é Patrícia? Que Patrícia? Falou Patrícia aí, tá trocando meu nome? Não sei, pelo amor de Deus. Tu tem alguma Patrícia? Não, Cláudia, pelo amor de Deus, não sei. E à noite na barraca, seu João e Dona Jandira eram tradicionais ainda, naquela coisa de... Sabe como é que é? Então eles dormiram na barraca grande, os três, e eu numa barraca pequenininha ao lado, sozinho. Aí eu me vi saindo daquele acampamento, pegando a estrada, pegando um acesso, coisa, chegando naquela casa. Era aquela casa dos meus sonhos sempre. Eu via o homem vestido de preto dizendo, vai embora. E aquela mulher, vem. Eu gritava com ela, sai daqui, demônio! Mas no outro dia, eu falei com Cláudia, eu vou ter que tirar essa dúvida, eu vou ter que ir lá. Seu João não gostou muito da história, da gente andando naqueles meios de mato e coisa?
Mas Cláudia concordou e nós fomos de bicicleta. Naquele caminho, eu fui naquele caminho como se eu conhecesse aquela estrada. Quando eu entrei naquela vicinalzinha, eu olhava as árvores de cima, a gente pedalando, eu pedia para Cláudia dar uma segurada, porque ela era boa de perna, boa de pedal, eu já não era tão bom assim. Ela ria de mim. Aí teve uma hora que eu tive que parar. Ela percebeu, ficou me olhando, algum problema? Eu ouvia gritos. Eu via gritos naquele local. Gritos de uma mulher, choro de uma criança gritando, mãe, 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 mãe. A mulher gritava, parem com isso, parem com isso. Eu digo, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Aí eu fui, tinha uma porteira bem jogada, era uma propriedade abandonada. Aquela casinha estava totalmente destruída, pelo tempo. Com os sinais de queimado, a gente foi ali, acampou, queimou, depredada. A cara do abandono. Mas quando eu cheguei ali, eu vi cabaninha muito bem montada, aquela varanda, e eu vi uma mulher pendurando roupa no varal e duas crianças brincando. Mas duas crianças piquititicas. Parecia uma menina, um menino. O menino gatinhava. Não tinha 1 ano, 2 anos, sei lá, sabe? Eu não sei. Ele ia para um lado e para o outro. A menina um pouquinho maior, talvez 4, 5 anos. Eu vi aquela cena. E de repente eu vi aquela mulher olhando para mim, mas ela não estava olhando para mim, o olhar dela atravessava. E ela gritou, quem são vocês? O que vocês querem? Eu olhei para trás, eu não vi nada, eu olhei para frente e eu vi Cláudia. O que é isso, cara? Tu tá gritando. Aí eu falei, eu tenho que entrar nessa casa. Ela me disse, não. Como não? Nós viemos até aqui. Minha mãe falou que se tivesse alguma coisa aqui, para não deixar tu entrar sozinho, que ela viria contigo. Vamos embora. Como, para mim, palavra de Dona Jandira era ordem, vinda de Cláudia, digo, não. Se eu desobedecesse, eu precisaria da ajuda do seu João para me proteger, aí nós dois apanharíamos juntos. Não vou encarar as feras. Fui embora. Quando eu fui embora, lá estavam Breno e Bruno. Eu parei, o que vocês estão fazendo aqui? O papai e a mamãe mandaram te chamar. Eu digo, mas chamar por quê? Eles sabem onde eu estou. A gente não sabe, eles querem que tu vá embora. Eu digo, como é que é? É, que aconteceu uma coisa muito importante, coisa. Como coisa importante? O que está acontecendo? Afinal, não, eles estão chamando, é uma coisa que tu vai gostar também. Aí eu, sem saber o que falar, também fiquei preocupado. A dona Jandira disse para eu ir, tá? Eu estranhei, entrei no carro e fui. Sabe aquela coisa assim? Para variar, na minha vida nada era normal. E na volta era a mesma cena. Aquele homem vestido de preto dizendo, vai. E aquela mulher adoidada, casqueirosa, esclerosada, que perturbava a minha noite, que me arrepiava, dizendo, volta. Meu Deus, eu ia enlouquecer. Quando eu chego em casa, preocupado, tá meus pais todos felizes. Eu digo, mas o que está acontecendo? Aí meu pai mostrou assim. Eu digo, pai, o que é isso? Isso aí é a casa que vocês vão morar na capital. Eu comprei para vocês irem para estudar. E já matriculei vocês na escola. Vocês vão fazer cursinho, vocês vão isso, vocês vão aquilo outro, vocês têm trabalho, uns amigos meus conseguiram um trabalho bom para vocês. Tá aqui, ó, era o presente que eu queria dar para vocês. Olha, eu fiquei entre a cruz e a espada. Primeiro eu não entendi, por que ir me buscar lá no meio do mato, no final de semana de feriadão, para dar essa notícia? Mas ele estava tão feliz
que eu não quis fazer perguntas para não dar a impressão que eu estava assim desfazendo, porque realmente era uma coisa... Meu Deus, eu não sabia que meu pai tinha tanto dinheiro para comprar uma casa. E outra, amigos na capital, que nos conseguiram trabalho, que nos colocaram em escolas boas. Bom, aí é que eu não entendi nada. Mas quem seria eu para estragar a festa? O tempo passou, expliquei a situação. Cláudia ficou desesperada, não contava com a nossa separação. Eu disse que eu ia estar todo final de semana lá, que eu ia dar um jeito, que se o trabalho fosse bom, eu ia buscá-la, a gente ia morar junto, sabe? Aquela coisa. Foi tudo muito rápido. E nós fomos para a cidade. Nós fomos para aquela casa. Primeira coisa que meus irmãos fizeram, depois que nos acomodamos, estava tudo certo, eles fizeram uma festa e convidaram amigos. Aí eu fiquei assim, meu Deus, apareceu gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é idade naquela festa. Eu não convidei ninguém porque eu não tinha amigos ali. Não tinha. Então a gente entrando, saindo, gente pra lá, gente pra cá, gente bebendo, gente se agarrando nos quartos. Era uma orgia. Aí teve uma hora que eu não aguentei, coisa, e fui caminhando. Fui sair. Tinha um pátio gigantesco, porque a casa que meu pai comprou, era uma espécie de sítio, era uma casa enorme, mas era meio que afastada da cidade. Era na capital, mas não era. Mas era um bairro maravilhoso. Sabe? Um bairro só de casas boas, um bairro de classe média alta. Eu não conseguia entender onde meu pai conseguiu tanto dinheiro. Mas daí eu estava andando. Foi quando aconteceu. Um carro entrou na propriedade. Um carro estranho. Bom, até ali só tinha carro estranho na propriedade. A festa estava... Queria saber quem estava bancando aquela festa. Mas nisso, me desse um sujeito, sabe, que eu nunca tinha visto na vida, meia idade, seus 30 e poucos anos. Aí olha pra mim assim, Beto, Gilber, como é que tu sabe meu nome? Ele simplesmente põe a mão no bolso assim. Sabe aquela coisa de filme, quando põe a mão no bolso tu pensa, pô, tu vai me matar, eu já não sabia mais o que pensar. Beto, eu sou da polícia. Eu digo, tá, o senhor é da polícia, mas o que eu fiz? Eu preciso conversar com você, Beto. Vamos conversar. Disse, eu vou ali dentro para avisar meus irmãos. Não, Beto, confie em mim. Eu não vou lhe fazer mal. Nisso sai do carro uma senhora já de seus 70 e poucos anos, que eu nunca tinha visto. Ela chega perto de mim e diz, meu filho, vá com ele. Ele vai falar sobre a tua mãe. Eu simplesmente gelei. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe? De onde esse homem, essa velha conhece a minha mãe? Outra coisa, aconteceu alguma coisa com ela? Por que não avisaram meus irmãos? Será que é porque eu sou mais velho? Vocês querem avisar pra mim? Porque aí eu vou passar notícia pra eles? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, para com isso. Foi quando a senhora disse, acalma, meu filho. Se acalma, Carlos. Aí eu olhei assim, mas... Carlos, poxa... Meu Deus do céu, Carlos, quem é Carlos? Eu sou Roberto, parem com isso, vocês estão brincando comigo, o que está acontecendo? A senhora disse, o que está acontecendo? Que nós estamos aqui para revelar o porquê de você viver nesse inferno entre o real e o imaginário. Para dizer quem é a sua verdadeira mãe, qual o seu verdadeiro nome. Por favor, escute. Olha, eu vou fazer a coisa aqui meio que rapidinho, porque senão o vídeo, a angústia, ela perde a noção do tempo. Segundos podem parecer horas, ou horas podem parecer segundos. Então eu não quero fazer isso aqui um melodrama. O tempo passou, foi complicado ali. Para nós sairmos daquela fase de eu em total pânico, desatino, sem entender nada, até querer escutar. E quando nós chegamos nesse momento, a mulher disse, o meu nome é Annelise. Quando ela falou Annelise, saiu da minha boca assim,
tia. Sabe? Ela olhou pro policial, sorriu. Isso, eu sou sua tia. Eu trabalhava na casa da sua mãe. Eu ajudava, já que seu pai vivia fora, trabalhando no campo. Então eu ia lá. Morava próxima. A gente era amiga. Eu gostava dela. E eu estava lá no dia. No dia que eles chegaram. Antes de eu interromper e perguntar quem eram eles, o policial falou: escute, apenas escute. Eles, Carlos, são adoradores de forças ocultas. Eu não quero dizer nomes aqui, porque pelo simples fato de citar o nome, você está traindo. Mas essa força oculta, ela quer permanecer na Terra. Ela quer permanecer entre nós, e para que ela consiga, ela tem que ter um corpo. Um corpo que seja de uma alma pura, uma alma boa, uma pessoa de boa índole. E você é assim. Você é tão bom que se torna vulnerável. De tempos em tempos, quando o corpo que está sendo utilizado pela criatura envelhece, tem que ser trocado. Essas pessoas elegem o sucessor, sequestram o sucessor, tiram esse sucessor do seio da sua família e o colocam entre membros da seita. Quando falou membros da seita, disse meus pais. Seus pais, seus irmãos. Eu gerei Cláudia. Ela disse: sim, meu querido. Inclusive a sua namorada. Eu digo: meu Deus, dona Jandira, seu João, você acha que foi por acaso que eles foram pescar naquele local? Você se perguntou como é que os seus irmãos te encontraram com tanta facilidade para te trazer e te tirar de lá na hora que tinha que sair? Você foi levado para lá para testar o seu grau de lembranças. E se você teria alguma forma de resistir na hora do ritual que se aproxima. Eu falei: que ritual? Você está pensando que essa festa aqui significa o quê? Eles estão todos reunidos para te entregar ao mestre. Será hoje que irá acontecer. Eles tentaram te embebedar, te ofereceram bebida. Eu disse: não, ninguém me ofereceu nada. Pois é. Você ali dentro é o único que não está alcoolizado, porque você precisa estar sóbrio. A entrega tem que ser total. E eles não descobriram a forma que você tem de se defender. Descobriram? Eu digo: mas eu não tenho forma nenhuma. Aí a Annelise disse: olha o seu braço. Quando eu olhei o braço, eu tinha assim uma cicatriz muito pequena, que já tinha me chamado a atenção outras vezes. Era uma cruz, bem pequenininha. Quando eu olhei aquela cruz, me voltou toda a lembrança. Aquela mãe desesperada, com o filho ali, pequenininho, chorando. A filha ao lado, chorando também. Uma mulher na varanda, desesperada. E aqueles homens chegando. E quem liderava aquele homem era aquela figura vestida de preto, que eu via e de alguma forma eu confiava. E a mulher desesperada
seu filho ali sendo sequestrado, raptado, em risco, era da mulher de luz, que eu sentia a rejeição. Parece tudo câmera lenta. Aí antes que eles pegassem a criança, Annelise abraçou o menino. E de alguma forma ela fez uma cruz. E abençoou aquela cruz. Quando aqueles homens arrancaram a criança do colo dela, empurraram, ela caiu no chão assim com força, deram uns chutes nela e saíram com a criança estrada fora. Eu via a agonia daquela criança chorando, olhando e vendo a mãe abraçada na irmã e aquela senhora que fez a cruz se remoendo, tentando se levantar. Com aquela lembrança, eu voltei, estavam os dois me olhando. Lembra agora, meu filho, você foi tirado de nós para ser entregue ao líder dessa gente. E você não tem como fugir. Mas você pode reagir. E a única forma de reagir é não perder a fé em Deus, estar sempre com a luz, não rejeitar aquela figura iluminada de mulher que está todo esse tempo te protegendo, renegar ao mal que aparece com sorrisos, simpatias e bondade, e repetir sempre uma oração enquanto estiver acontecendo. Aí eu falei, mas que oração? Aquela que você ouvia quando criança. Eu disse, o poema? Não. Aquele é o ritual. Você tem que responder o que você ouvia quando criança. Eu disse, eu não lembro. Fique tranquilo. Se você acreditar em Deus, se acreditar na luz e acreditar na sua cruz protetora, você lembrará. Ela veio, me deu um beijo na testa, fez a cruz na minha testa. Os dois entraram no carro, foram embora. No que foram embora, eu meio que, sabe, olhei pra cima assim, gente tentando me acordar. E olha o que está acontecendo. Era a Cláudia e meus irmãos ali. O que houve contigo, mano? O que houve contigo? Vem, tu saiu aí, porra, tu foi encontrado aqui no chão, a festa continua, pelo amor de Deus, tá frio, vem pra cá. Aí me levantaram e eu disse, me larguem, eu sei quem são vocês. Quando eu falei, eu sei quem são vocês, a fisionomia deles mudou. Cláudia chegou na frente, bateu no meu peito assim, melhor assim, porco que eu tive que suportar, chegou a tua hora de ser útil. Bateu e repetiu as palavras daquele poema. Quando eu tentei qualquer coisa, Breno e Bruno me seguraram, me jogaram no chão, me deram as pancadas, começaram a gritar. De repente aquele fuzuê de festa, tudo acabou, aquela gente toda veio. E eles vinham, era muita gente, chefiados pelo homem de negro, o homem de preto. Só que nele eu já não sentia mais aquele carinho, aquele amor, não. Ele me olhava como se eu fosse um objeto, como se eu fosse um porco. Porco pronto para ser sacrificado. Eu simplesmente apaguei. E quando acordei, eu estava numa mesa,
cercado de pessoas, vestido com aqueles capuz. Era exatamente do jeito que a gente via em filme, eu pensava. Eu estava amarrado e Jandira no alto. Aquela mulher era a sacerdotisa deles. João, meus pais adotivos, toda a minha família, estavam num degrau abaixo daquele altar. E todos repetiam aquele mesmo poema. Vou porque tenho que ir, vou poeira eu sou, o mestre me chama, não sei por que vou porque tenho que ir. Pois sou poeira, do pó eu vim, ao pó eu irei. E repetiam, vou porque tenho que ir, vou poeira eu sou. Aquilo soava, eu me sentia impotente, Só que até então, eu estava de roupa. Estava frio, eu ainda estava de roupa. Eu vi eles fazendo todo um cerimonial com uma faca. Eu sabia qual era o meu destino. Mas foi quando Cláudia desceu, veio até a mim, sabe aquele sorriso sádico? Sorriso que serviu para me alertar. Aquela mulher que eu tanto amei, que eu confiava, que eu considerava minha alma gêmea e já havia eleito para ser a mãe dos meus filhos, não valia nada. Não tinha a menor consideração por mim e estava ali naquela atitude que ela iria me humilhar. Ela iria tentar libertar os piores sentimentos dentro de mim. Eu tinha toda a razão do mundo para odiá-la. Mas era uma armadilha. Lembrei das palavras de Annelise. Eu não estava ali para atacar, e sim para me defender. Se eu entrasse na provocação, eu me tornaria mais fraco. Na verdade, eu seria apenas um deles em posições diferentes. Não, eu tinha que procurar a luz. Eu tinha que buscar a imagem da minha mãe e as armas para me defender. Porque na vida existem momentos que é melhor ter paz do que ter razão. Ela começou a tirar minha roupa. E falava assim: é a primeira vez depois de tanto sofrimento e sacrifício que eu faço isso com prazer. Me deixou pelado. Quando ela me deixou pelado, que ela olhou no meu braço, aquela pequena cruz, ela deu um grito, o sinal, e foi para trás assim. Quando ela foi para trás, todos pararam. Toda aquela energia em torno de mim meio que deu um... Eu disse, meu Deus do céu, é minha chance. Que oração é essa? Que palavras eu tenho que dizer? Meu Deus, eu não lembro. Aí veio a figura daquela mulher de branco que eu tanto repelia. E não era uma oração. Era apenas um pedido. Vem. Era isso. Vem. Meu Deus do céu, vem. Então eu olhava para aquele sinal no meu braço e só dizia, vem a luz ali, vem. Eu via aquela gente louca ali toda em roda de mim. Eles estavam desesperados, eles não conseguiam chegar até em mim. As paredes começaram a tremer, as portas batiam, era uma coisa, sabe? E eu dizia, vem, e cada vez que eu falava, vem, mais forte eu me sentia, e aquela luz entrava dentro de mim, era a luz do amor, era a luz da alma da minha mãe, que nunca me abandonou, era a minha mãe, era o bem, era a luz. Aí as palavras começavam a surgir, não era uma oração que eu tinha que lembrar, não, era algo que eu sentia, o amor pela minha mãe, de me sentir protegido por ela, era o bem, vem.
Eu comecei a ouvir uma gritaria, vem, 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 vem. Aí começaram a surgir chamas, era uma coisa estranha, era uma coisa absurda, era a gente gritando e eu, vem, vem, vem. Eu olhava para frente assim, eu via minha mãe adotiva, meu pai adotivo, meus irmãos, eu via a Cláudia, tudo me olhando com ira, tudo querendo repetir aquele poema, mas eles não conseguiam, porque eu estava cada vez mais forte, eu me sentia cada vez mais forte, era uma luz, eu tinha aquela cruz feita por Annelise no desespero, Annelise que eu não lembrava, eu sentia a força da minha mãe, eu sentia a força do bem, eu sentia a força de Deus, eu só gritava, vem, 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 vem. Eu apaguei. Eu apaguei. Eu acordei no outro dia, batendo o queixo, com frio, cercado por um monte de gente estranha, que já tinha se tornado algo normal na minha vida. Mas eu percebi que tinha pessoas uniformizadas, pessoas de branco me socorrendo ali, coisa. Eles murmuravam, pá, fui colocado numa maca, fui jogado numa ambulância, fui para o hospital. No hospital, apareceram algumas pessoas, depois de uma série de tratamentos e coisas, apareceram algumas pessoas para, na verdade, me interrogar. Porque eles não tinham documentos meus, eles não tinham nada meus. Eu sabia o que aconteceu, que estava tudo muito estranho naquela casa, estava tudo, sabe? Aí eu contei o que aconteceu, que era uma festa, só falei que era uma festa, que eu tinha bebido demais. Aí o médico que estava do lado, não, você não bebeu, não foi encontrado álcool, nada no seu sangue, você não bebeu, o que está acontecendo? Aí eu tentava negar, eu tinha medo de falar, eu perguntava, cadê meus pais, cadê... Filho, nós não sabemos quem você é, diga. Aí eu falei quem eu era, que morava em um lugar assim, 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 assim. Ligaram para o telefone, que eu dei com o telefone da minha casa, ninguém atendeu. Ligaram para o telefone da casa de Cláudia, ninguém atendeu. Eu pedi então que falassem com o inspetor que teve na festa lá, com uma senhora. Eles disseram que não tinha inspetor nenhum naquela delegacia ou nas próximas com aquelas características como o nome que eu dei. Passou o tempo, eu fiquei sob custódia. Fiquei sendo vigiado no hospital. Quando eu já podia me mover, fui até a cidade, fui até a casa que eu disse que morava. Quando eu cheguei lá, a casa estava totalmente vazia, todos tinham ido embora. Na casa de Cláudia, aconteceu o mesmo. As pessoas que eu tinha como, sabe, como família, sumiram. Aí fui na minha escola, ali todo mundo me conheceu, todo mundo, sabe? E todo mundo me dava os pêsames, me dava... Eu digo os pêsames, o que aconteceu, coisa, sabe? Era uma coisa estranha, era uma coisa toda... Pois bem, para não me alongar muito, já está muito longo, o relatório oficial dava conta que aquela casa onde eu fui encontrado realmente era minha, estava no meu nome. E naquela casa eu morava, juntamente com meus irmãos, eu estudava no colégio tal. Mas fizeram toda aquela coisa de eu ir na minha antiga casa, de eu ir na casa da menina que eu dizia que era minha namorada, será para juntar os fatos? Porque, segundo consta, eu já estava na minha nova casa, organizando a festa. Cláudia
seus pais, meus pais e meus irmãos vinham para essa festa e se envolveram num engavetamento terrível devido à neblina na estrada, um acidente horroroso que morreram várias pessoas. E eles, o que seriam minhas duas famílias, fizeram parte da relação de vítimas. Então, oficialmente, eu tinha sido encontrado numa casa, pelado, uma casa aqui com demonstração de uma grande festa, na mesma noite que os meus pais e a família da minha namorada haviam falecido em um acidente de rodovia. Algo tão sem sentido, mas tão sem sentido, tão sem explicação, mas tão coerente na sua incoerência, que eu e a minha história fomos transferidos para uma determinada área de sigilo absoluto de uma investigação que ninguém ficaria sabendo. E para o bem do interesse público, oficialmente jamais existiu. E aí você pode perguntar para mim, quer dizer que eu me tornei prisioneiro? Não. Eu fiquei lá por livre, espontânea vontade. Por quê? Para onde eu iria? A quem eu iria recorrer? O que ou quem me garantiria que eu estava livre da maldição? Para mim estava claro. Cláudia, seus pais, Breno, Bruno, meus pais, foram sacrificados, penalizados por não terem cumprido a sua missão. Mas será que não haveriam outros que estariam incumbidos de vir atrás de mim? Não. Eu fiquei lá, fiquei muito bem acomodado, entre amigos, bem tratado, estudando, trabalhando e resignado com o destino que a vida me reservou. Evidente que muitas vezes me questionei, será que não teria sido melhor eu voltar à vida normal? Mas o que é vida normal? E seria eu normal o suficiente para poder fazer parte dessa vida? De jeito nenhum. Logo eu percebi por instinto que o meu lugar era ali, e ali eu deveria ficar. Estudamos muito a respeito. Dediquei a minha vida para tentar descobrir exatamente o que aconteceu comigo, tentando fazer paralelo com outros exemplos que para mim eram apresentados. Eu não era o único naquele local. Todos estávamos unidos pelo mesmo destino, ou sina, se preferir. Perguntas, nem todas foram respondidas. Entre elas, quem ou de onde vieram o investigador de polícia e Annelise, que foram essenciais para a minha sobrevivência? Realmente essa ninguém conseguiu responder. Pois é. Esse sou eu. Essa é a minha história. Esse sou eu. E aí vocês podem me perguntar, por que agora então eu quis tornar pública essa história, se eu faço parte de algo que tão secretamente guardado? É porque hoje eu moro sozinho, sou um homem de idade, estou sofrendo de câncer em estágio terminal. Então nada que possam fazer pelo fato de eu estar tornando pública essa história me afetará. Porque afinal, já estou morto mesmo. Mas morto com a certeza que a minha alma e o meu corpo não servirão de cavalo para figura demoníaca nenhuma. E que porco é a puta que